Paz de Jesus, irmãos. Amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. A amiga da nossa irmã Kathleen ali, né? Está nos visitando pela primeira vez. Né, irmã? Qual o seu nome? Isabela. Eu já tive a oportunidade de conhecê-la ali no fundo. Amém? Você seja bem-vindo ao nosso meio. Eu sei que você não pode levantar por causa da criança, né? Mas os irmãos vão aí apertar a sua mão e te receber em nome de Jesus, tá bom? Você seja bem-vindo ao nosso meio. Que Deus possa falar com você. Amém? Cuidado com a criança aí, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar um instante. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos colocamos em Sua presença, Senhor, mais uma vez nas nossas vidas. Para que possamos ouvir a Sua palavra, Senhor Jesus. E assim, Senhor Jesus, como foi louvado esta noite, que nós verdadeiramente possamos Te amar, Senhor Jesus. Que a nossa vida, o nosso coração, Senhor Jesus, possa buscar amá-lo todos os dias, Senhor. Pois para onde iremos nós, Senhor Jesus, se não amarmos a Sua palavra, se não amarmos o Seu Evangelho, Senhor? Por isso nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos dá graça, Senhor. Coloque em nossos corações a determinação, Senhor Jesus, para ouvir e obedecer a Sua voz. Toma posse do nosso coração, Senhor Jesus, arrancando todo mal, todo engano e toda mentira de dentro, Senhor Jesus, dos nossos corações. Para que possamos ser cada dia mais, Senhor Jesus, parecidos com o Senhor. Pois somente os limpos de coração verão a Deus, diz a Sua palavra. Então nos ajuda a sermos limpos, Senhor. Ajuda-nos a sermos curados, sarados, tratados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira do nosso coração toda soberba, Senhor. Que impede, Senhor, a Tua palavra de nos lavar, Senhor, de nos purificar, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor Jesus, todos os dias. Pois sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Nada podemos fazer, Senhor Jesus. Por isso, capacita a cada um de nós, nos dando graça e força pelo poder do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, irmãos, hoje nós louvamos bastante, né? Que nós devemos amar ao Senhor Jesus. E até mesmo o irmão Cláudio falou, se você não disse que não ama Jesus, né? Que você possa dizer agora. E aí eu fiquei orando e pedindo a Deus que nos ajudasse realmente a amá-lo de todo o nosso coração. Amá-lo verdadeiramente, irmão, com toda a nossa alma. Pois o Senhor Jesus, Ele é digno realmente de ser amado. Ele merece ser amado. E amá-lo não porque Ele tem um complexo de inferioridade, porque Ele precisa ser amado, porque senão Ele vai ficar perturbado, vai ficar depressivo. Não, Deus não precisa disso, não. Deus não tem problema com essas coisas. O amor ao qual devemos ter para com Ele é o respeito, é o zelo. E acima de tudo é a gratidão que devemos ter. Afinal de contas, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele deu a sua vida por nós. Porque antes dele dar a sua vida por nós, irmãos, cada um de nós aqui, antes de nos achegarmos a Ele, a palavra nos diz que nós somos, lá em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 8, 9, 10 e 11. Olha aqui, irmão Silvio.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós éramos o que de Deus? Amigos, né? Não, nós éramos seus inimigos. Como diz o versículo 10. Mas Deus veio e nos amou. E hoje nós temos a oportunidade de não sermos mais inimigos de Deus. Por que nós éramos seus inimigos? Por causa de algumas coisas que cometíamos e não reconhecíamos, não buscava o perdão e a misericórdia de Deus. Por isso que a palavra fala que nós éramos seus inimigos. Então eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Por um simples fato. Por que éramos inimigos de Deus? Se você for um pouco mais para frente, no livro de Tito. Tito capítulo 3. Versículo 3, Tito 3, versículo 3, falava disso. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então nós éramos inimigos de Deus por causa dessas obras. Essas obras que nós cometíamos aqui nos tornavam inimigos de Deus. Por quê? Porque no outro tempo éramos insensatos. Então o insensato, ele se torna inimigo de Deus. Éramos desobedientes, ou seja, desobediente à vontade de Deus. Então nós éramos seus inimigos. Extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites. Então não é um fato que acontecia na vida da pessoa. Não, nós vivíamos em deleites, nas nossas próprias vontades, em muitas concupiscências, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então tudo isso faz com que o homem se torne inimigo de Deus. Então Jesus, ele nos amou quando nós éramos tudo isso aqui. Vivíamos sempre todas essas coisas. E ele veio e nos amou. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos segundo a esperança da vida. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então veja, no versículo 3 diz como nós éramos. Como nós éramos? Nós éramos inimigos, praticando todas essas coisas. Aí o que apareceu? O amor de Deus. No versículo 4 diz que o amor de Deus apareceu. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar, para nos limpar. Então nós éramos inimigos, Deus enviou o seu Filho para nos limpar, como diz o versículo 5.
segundo a sua misericórdia, nos salvou pela... Versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos pela e da renovação do Espírito Santo. Então, todo cristão que um dia foi inimigo e hoje Deus o chamou, ele precisa ser lavado. Mas, irmão, eu tomo banho todo dia, principalmente dia de sábado. Como diz o ditado. Não é a lavagem do corpo que Jesus está falando. Jesus está falando da lavagem do entendimento. Jesus está falando da lavagem do Espírito. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração. Então Jesus precisa fazer uma lavagem. Uns dizem que é lavagem cerebral, né? Mas é uma lavagem cerebral mesmo. Porque quando nós estávamos no mundo, nós praticávamos o quê? Tudo que diz o versículo 3. Tudo isso que nós praticávamos no versículo 3, olha só, irmãos, vou ler novamente, porque também éramos nós. No outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns. Tudo isso estava onde? Na mente. No cérebro da pessoa, na mente dela. O que guia, o que dominava, tudo na mente dela. No cérebro. Então a benignidade de Deus apareceu e Deus amou o mundo. Deus amou os homens, não para perdoar os homens e os homens continuarem vivendo da sua maneira. Deus amou os homens não para que o homem continuasse vivendo da sua forma. Por quê? Porque, irmão, se Deus amou o mundo e permitiu que os homens continuassem a praticar as mesmas coisas, do que adiantou ele morrer na cruz do Calvário? Não adiantou de nada. Ele morreu na cruz do Calvário, Deus enviou o seu Filho para nos lavar, para nos purificar. Então ele precisa nos lavar. E como é que Deus os lava? É pela sua palavra. Eu ouvindo o Evangelho, praticando o Evangelho, me arrependendo dos meus antigos pecados, dos pecados atuais, pedindo graça que Deus me lave, que me purifique. Assim eu vou sendo lavado e assim vai se cumprindo a palavra na minha vida. Eu não posso, irmãos, jamais entender ou permitir que Deus me ama e eu não aceitar ser lavado por Ele. Não reconhecendo os meus pecados, reconhecendo que eu preciso ser limpo, purificado. Porque eu vivia o versículo 3, passamos a viver o versículo 4, quando o amor de Deus se manifestou. E nós temos que praticar o versículo 5. Permitir que o versículo 5 se cumpra na nossa vida, que é, mas segundo, na parte no meio do texto, já diz, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Então a palavra precisa me lavar, precisa me regenerar. O Espírito Santo precisa purificar a minha mente, purificar os meus lábios, os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração. Eu preciso ser lavado, irmão. Eu não posso, irmão, jamais compreender. Eu não posso compreender a mim mesmo. O que é compreender a mim mesmo? Eu não posso dizer para mim mesmo, é assim mesmo, esquenta não. Se eu pensar, irmão, comigo mesmo, a vida é assim mesmo. Já diz o louvor, né, irmão? Tem um louvor que diz assim, do grupo Logos. O nome do louvor é Compromisso. O grupo Logos diz assim, a vida não é assim, ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então, que o laço está posto agora. À espera da sua hora, ó, busque o perdão. Ou seja, irmãos, nós não podemos jamais brincar. Como é que começa o louvor, você lembra? Bem, deixa pra lá. Mas o cristão, irmãos,
ele precisa passar por essa lavagem. Porque se eu pensar, meu Deus, eu sou assim, carnal, sabe, eu cometo tanta coisa, mas eu preciso mudar. Se eu me conformar comigo mesmo, irmãos, eu fico sentado assim de boa no mundo espiritual e eu não sou lavado. E eu preciso entender que a vida não é assim. Se eu não buscar ser lavado, eu vou junto com a multidão. E eu não posso permitir ir junto com a multidão. Nem eu e nenhum dos irmãos. Eu não posso ver nenhum dos irmãos ir junto com a multidão. Nós lidamos com muitas pessoas no nosso dia a dia. E nós não podemos ser parecidos com elas. Nós temos que ser pessoas regeneradas, lavadas. A nossa mente não pode ser a mesma mente de uma pessoa que não conhece a Jesus. A nossa mente, irmão, não pode viver em concupiscências e deleites. A nossa mente não pode ter malícias, invejas, ódios, desobediência. A nossa mente não pode funcionar assim. A nossa mente ela tem que ser lavada, precisa ser limpa, precisa ser purificada, precisa ser tratada, limpa pelo Senhor Jesus. E assim seremos salvos, quando nós somos limpos. É bom ou é ruim viver numa casa suja, irmãos? Hã? É horrível, né? Esses dias um cara já voltou para Taubaté, né? Ele mandou a paz de Jesus para todos os irmãos, mas esses dias ele estava em casa, ficou 2 semanas. Estava fazendo uma reforma, mexendo numa porta, numa janela. Mas, irmão, só de passar uma maquita num 2 metros de parede, acabou. É pó para tudo quanto é lado. É pó em toda a mobília, em tudo vai pó. Tá? E se você olhar para aquilo e falar, é assim mesmo. Uma hora sai. Sai? Não sai. Você precisa limpar, precisa lavar. Precisa se desdobrar para deixar limpo. Então, irmãos, a nossa vida, nós temos que aprender que quando a sujeira aparecer em nós precisamos buscar a lavagem da palavra. Não somente quando o pecado aparece, também. Mas a palavra ela vai nos ensinar, o evangelho, a pregação que é falada, ela vai nos ensinar o que nós devemos deixar para trás. E o que devemos tomar posse. Aonde devemos mudar e aonde devemos crescer. Aonde nós devemos abandonar. E onde nós devemos perseverar. A palavra vai nos ensinar isso. Então veja. Depois, irmão, que nós entendemos de onde viemos, o que aconteceu, Jesus veio nos salvar. E o que precisa acontecer, sermos lavados. A palavra continuando diz assim. Versículo 5, né? No finalzinho diz, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o que Ele derramou sobre nós abundantemente? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para nós abundantemente. Irmãos do céu, imagine que glória é essa, Ele ter nos dado abundantemente o seu Espírito Santo. Versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós hoje, irmãos, somos o quê? Herdeiros de Deus. Então nós éramos extremamente pecadores, ímpios, maldosos, não tinha nenhum temor em momento algum, não tinha temor de nada de Deus, vivia de todas as sortes, de todas as maneiras que a carne mais gostava, mais amava, nós praticávamos. Ou seja, éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos amou. Nos deu a oportunidade de sermos limpos, de sermos lavados, de sermos purificados. E acima de tudo isso, nos deu o seu Espírito Santo. Então Deus, irmãos, nos deu uma chance tremenda de sermos salvos.
de inimigos para herdeiros. Que coisa, hein, irmão? Do versículo 3 até o versículo 7, nós deixamos de ser inimigos e passamos a ser herdeiros de Deus. Passamos a pertencer à família de Deus. Porque só é herdeiro de Deus aqueles que fazem parte da família dele. Não é assim? O cara morre e deixa a herança para a sua família. Jesus morreu e ressuscitou. E dividiu com nós a sua herança. Então, de inimigos, passamos a ser herdeiros de Deus. Olha a diferença. De inimigos para herdeiros. Você era meu inimigo, mas agora você é o meu herdeiro. O que eu tenho, eu vou te dar. O que é meu, vai ser seu. A minha casa é sua casa. Minha família agora será sua família. A minha glória eu vou repartir com você. Mas eu era teu inimigo, Senhor. Eu era contra o Senhor. Eu o ofendia com a minha vida. Mas agora você é o meu herdeiro, por quê? Você não é mais meu inimigo, você é meu amigo, você é o meu herdeiro, porque você está deixando ser lavado. Você está deixando ser limpo, purificado. Você está se deixando ser conduzido pelo meu Espírito Santo que eu derramei sobre você. Por isso você é o meu herdeiro. É isso que é o texto diz. Mas o mundo hoje, irmãos, não entende a herança de Deus como uma coisa preciosa. O mundo, as igrejas, não entendem que a herança de Deus é preciosa. Então eles agem, como diz em Hebreus, vai um pouquinho mesmo para frente, acho que o próximo versículo, Hebreus 12. Vamos ler agora. Fica com o dedo aí para você ler novamente. Nós vamos ler, era para ler isso aí de novo. Hebreus 12. Olha só que interessante, irmãos. Olha só. Hebreus 12, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E ninguém que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabeis que, querendo ele... Olha só, nessa tradução diz assim: vigiem para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú. Por uma simples refeição, ele vendeu seus direitos de filho mais velho. E mais tarde, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais. Embora tivesse chorado lágrimas amargas de arrependimento. Portanto, lembre-se disso e tenham cuidado. O que significa esse texto, irmãos? Que esse homem chamado Esaú, vocês conhecem a história de Esaú? Conhece a história de Esaú? Esaú era irmão de Jacó. Jacó é considerado na Bíblia como um picareta. Como um cidadão que passa os outros para trás. Tudo de ruim. Tá lá. Jacó. Então, o que Jacó fez? Pegou Esaú, irmão mais velho, que tinha direito da herança. Na linha sucessória da família, quem estava em primeiro lugar? Esaú. Esaú tinha o direito da primogenitura, por ser o primeiro. Jacó
fez um guisado. Fez um guisado, né? Um prato de lentilhas. Aí Esaú vem do campo, cansado, aflito, atribulado. Aí Jacó diz assim: Esaú, você está com fome, né? Sim, estou com muita fome. Por que você não me vende o seu direito de primogenitura? Primogenitura, irmão, um homem primogênito naquela época era algo de muito valor. Ele era respeitado. O irmão mais velho era respeitado. Abaixo do pai, todos os outros irmãos tinham que respeitar a autoridade daquele homem que era primogênito. Então ele tinha extrema autoridade sobre a família toda. Ele, junto com o pai, tinha uma voz ativa dentro da casa. E naquela época era 12, 10, 20 filhos. Então o primogênito, ele tomava conta de tudo, junto com o pai. Então eles eram o cabeça da casa. E hoje muitos cristãos agem como Esaú. Não se importam com o direito da sua herança. A glória que lhe foi dada. E o que Esaú fez? Sim, Jacó, eu estou com muita fome. E Jacó falou, então me venda por esse prato de lentilhas aqui. Me venda o seu direito de primogênito. Me dê a sua herança, passa para mim. Sabe o que ele diz, Esaú? Para que me serve esse direito de primogenitura? O importante é eu comer. É eu me deleitar. É eu fazer a minha vontade. E vendeu o direito de primogenitura dele. Ele vendeu, ele deu. Não quis mais. Quando ele se tocou, que ele tinha feito, já era tarde demais. Havia perdido. Então hoje, irmãos, nós que temos o mesmo direito que Jesus também teve. Jesus, irmãos, era o único filho de Deus. Era o único. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele foi o primeiro dentre muitos irmãos. Jesus disse, dei-lhes a glória que a mim me destes. Que coisa, irmão. Jesus falou que o Pai tem nos amado como tem amado a Ele, já em João 17. O mesmo amor com que tu tens me amado, tem amado a eles. Então, tudo que Jesus recebeu, também nós vamos receber. Todas as coisas. Então, isso é um direito que Deus nos deu. É uma herança que Deus nos deu. Então, de inimigos, Deus nos deu a herança. Então, nós não somos, irmãos, qualquer pessoa. Nós não somos qualquer um nesse mundo. Porque aceitamos sermos lavados por Jesus. Porque aceitamos ser mudados por Jesus. Sermos purificados por Jesus, lavados, limpos por Jesus. Ele viu o quanto nós queremos aguardar a sua palavra e ele nos dá então esse direito de receber aquilo que Jesus também recebeu. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Digno de ser respeitado e toda autoridade é dada a esse irmão mais velho. Mas ele também nos deu o direito de pertencer à sua família. Nos deu o direito de morar junto com ele. Então a glória que Deus nos deu, nós não podemos dizer assim, hoje eu não quero ser filho de Deus. Hoje eu vou deixar a herança de Deus de lado, porque eu quero viver da maneira que eu bem quiser. Hoje, essa semana eu vou fazer o que eu quiser. Não. Desse jeito eu vou jogar fora o direito de primogenitura. E eu não posso. Tem um louvor que diz, do Sérgio Lopes, né? Os pratos de lentilhas que o mundo dá. Como é que canta esse louvor? Alguém se habilita aí? Ninguém sabe o louvor de Sérgio Lopes? Os pratos de lentilha que o mundo dá? Irmãos, sério? Deu branco, moço? Eu só sei essa frase aí. Os pratos de lentilhas que o mundo dá.
Vem cá dar uma palhinha aqui. É bem interessante esse louvor. Assim. Senhor, não vou trocar o seu amor por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem uma vida, não me fariam bem. Eu não vou deixar o teu amor, contigo serei mais que vencedor. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. Deus nos livre da lentilha, irmão. A lentilha é os pratos que o mundo dá. As ofertas que Satanás nos oferece, irmão, são tantas, irmãos, e nós precisamos perseverar. Onde quer que estejamos, com quem falamos, aonde estamos, nós temos que perseverar. Porque as lentilhas serão dadas a cada um de nós. Porque o diabo, ele quer, irmãos, tirar de nós aquilo que ele nunca teve. Satanás, ele nunca teve os direitos que nós hoje temos. E eu não estou falando os direitos terrenos, né? Porque hoje o camarada, ele dá o dízimo. Lê aquele texto de novo lá, irmão. Aqui, ó. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós fazemos parte da herança segundo a vida eterna, não segundo a vida terrena. Hoje o camarada diz assim, que ele tem direito, né, porque ele deu dízimo, porque ele fez a campanha, corrente e voto, ele tem direito disso, daquilo outro, mas é tudo coisas terrenas. E a herança celestial, a herança que vem do Senhor, que vem do céu, é rejeitada, é abandonada, é largada. Então, irmãos, que possamos pensar naquilo que Deus tem nos dado. Uma herança. E essa herança, irmão, Ele tem nos dado por toda a vida. Então nós não troquemos, irmãos, por pratos de lentilha que o mundo dá. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao nosso Senhor, a sua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos que hoje está aqui. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor deu a sua vida por cada um de nós. Quando nós éramos seus inimigos. Quando nós éramos, Senhor Jesus, homens e mulheres extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites. Mas um dia o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que pudéssemos ser homens e mulheres lavados e remidos pelo seu sangue. Lavados pela lavagem da palavra. E pelo derramar do teu Espírito sobre nossas vidas. Senhor Jesus, ajuda-nos a reter firme a palavra da verdade, Senhor. Pois nela contém a herança. Na sua palavra contém a herança da vida eterna, Senhor. Portanto, todo aquele que guardar a sua palavra estará guardando a herança de Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a guardar a sua palavra. Não importa o vento, a tempestade, a luta, a tribulação, pois a sua palavra há de nos salvar naquele dia, Senhor Jesus. Enxertada em nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda então a vencer a tentação, a vencer o diabo, Senhor, a vencer a carne, as paixões e as concupiscências. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? A herança, irmãos. A herança está na palavra. Quem guarda a palavra, a herança está dentro dele. Em nome de Jesus. Irmãos, pode se cumprimentar na paz de Jesus.